Bom dia. Sempre me perguntam quais foram os melhores momentos da história do Brasil, quem foram as principais figuras. É lógico, isso daí daria uma exposição mais longa, né? Então vou dar aqui apenas uma pincelada. Bom, um grande momento do Brasil foi a vinda dos jesuítas para cá, né? Portugal, então, tanto pela Carta de Pero Vaz de Caminha, como pelo documento de 1549, dizia então que Portugal queria então converter os índios, né? E aquilo ali não ficou em bravata. De fato, eles enviaram para cá os jesuítas, que começaram um trabalho de evangelização gigantesco, né? Então, além disso, além de converter os índios, também fundaram cidades, fundaram um monte de escolas. Sempre lembrar que os índios tinham hábitos péssimos. E os jesuítas trouxeram eles para a civilização, né? Então, o grande momento que o Brasil teve foi justamente dos jesuítas encabeçados, né? A figura que foi canonizado já, né? José de Anchieta. É claro, ele não nasceu no Brasil, mas viveu boa parte aqui da vida, né? Foi um santo em terras brasileiras. Há outros jesuítas muito bons, como Padre Manuel da Nóbrega, Padre Navarro, Bettendorf e outros. Mas o São José de Anchieta fica, né, na frente, foi um grande santo aí já canonizado. Então, só para ficar aí, né, nessa figura e só para deixar registrado o trabalho excepcional, né, trabalho realmente um colosso, trabalho que os jesuítas ficaram nessa terra. E lá naquele começo de Brasil, vou fazer menção a dois índios cujas figuras são relativamente esquecidas hoje e que foram heróis naquele começo. Um de São Paulo, outro do Rio de Janeiro. O de São Paulo, o Tibiriçá, né, que foi batizado com o nome de Martim Afonso, por causa do grande Martim Afonso de Souza. E aí o Tibiriçá então se aliou com os portugueses contra os próprios índios da tribo dele que não tinham se convertido. Ele morreu muito bem assistido por São José de Anchieta, exatamente. Então ele, liderando aí uma tribo de convertidos, fez parte desse processo de evangelização, foi tido como herói em São Paulo até os anos 50, e depois com a reviravolta da historiografia marxista foi uma figura que foi esquecida. Mas então trago à luz o grande Tibiriçá. Futuramente ainda conto vou contar a história dele, que realmente é uma figura que tem que ser lembrada. Outro herói lá no Rio de Janeiro, Araribóia, que lutou ao lado dos portugueses contra os franceses heréticos, né, liderados por Villegagnon, que também tinha se aliado com outros índios, como por exemplo o Cunha Bebe. Então, Araribóia estava do lado dos portugueses, do lado do Estácio de Sá, outro herói do Brasil, fundou o Rio de Janeiro, lutou contra os franceses heréticos, né, os huguenotes, franceses calvinistas, né, que vieram para o Brasil tentar fundar uma colônia na região do Rio de Janeiro, a França Antártica, né. Então aí temos esses dois índios, esses dois nomes de vulto aí no começo, que infelizmente estão um pouco esquecidos. O Araribóia é fundador de Niterói, né, e aliás os herdeiros dele tiveram nobreza reconhecida muito tempo mais tarde, formalmente pelo Império Português. Aí, um evento que também gerou heróis nossos foi a invasão dos holandeses. A invasão dos holandeses combina uma das coisas piores que aconteceu no Brasil foi justamente a invasão dos holandeses, como uma das coisas melhores que foi a expulsão deles na Guerra da Luz Divina. Esse é o nome mais bonito, o nome mais certo de falar. Melhor do que falar expulsão dos holandeses, ou Guerra da Expulsão dos Holandeses. O nome bonito mesmo é Guerra da Luz Divina. E não tem como a gente esquecer dos grandes heróis, né? Vidal de Negreiros, Fernandes Vieira, Henrique Dias e Felipe Camarão. Henrique Dias era negro, foi homenageado com a mais alta honraria do Estado português, que foi a Ordem de Cristo, né, o hábito de Cristo. Então ele foi enterrado justamente com esse hábito, idem para o
o Felipe Camarão, que aliás, se não me engano, o filho dele lutou para tentar dissolver o Quilombo dos Palmares, né? Lutou lá contra o Quilombo dos Palmares. Então, 4 grandes heróis, 4 figuras que jamais devem ser esquecidas. Eu me lembro do tempo que eu colecionava selo, né, quando eu era adolescente, ainda criança, e eu me lembro que lançaram, né, coleção de selos, de figuras do Brasil, alguma coisa assim, e estava lá, estampado essas 4 figuras num selo comemorativo, justamente essas 4 figuras que eu me referi. Eu não coleciono mais selo, nem sei se os selos são lançados, lembrando de grandes figuras assim, aliás, nem sei como é que está o mercado de selos, né? Sobre essa coisa bem antiga, apenas lembrei que tinha um selo bonito que fazia menção a esses 4 heróis, né? E é lógico que em carta hoje acho que nem se usa mais selo, né? Não sei se ainda são lançados selos, né? Lembrando uma coisa aí bem antiga. E ainda dentro desse contexto de domínio holandês no Nordeste, também temos que lembrar então os mártires de Cunhaú e Uruaçu, né? Do massacre perpetrado pelos holandeses. Quem elogia o domínio dos holandeses no Brasil se esquece, entre aspas, desse massacre, né? Então eles não eram tão bonzinhos como parecem os holandeses. Então aí, lembro aí do Mateus Moreira, que teve o coração arrancado pelas costas, e o padre André, que foi morto ali quando rezava a missa, né? Então eles foram martirizados, podemos rezar por eles, né? Assim como podemos e devemos rezar por José de Anchieta. Então a invasão dos holandeses foi um momento doloroso, mas também gerou então esses heróis e esses santos mártires aí para o Brasil, né? Outro episódio, né, que aí vou ressaltar mais valores naturais do que grandes virtudes morais, foram os bandeirantes, né? Bandeirantes foram os maiores exploradores do tempo deles, viagens que Raposo Tavares fez, aí Anguera, Fernão Dias, Domingo Jorge Velho, embora tenham muitos defeitos, né, do ponto de vista moral, de valores, muitos lutavam pela preação de índios, ou mesmo só estavam em busca de riquezas, embora há de se ressaltar que nem todos deles eram portugueses, né, boa parte deles eram mamelucos, mestiços, havia também índios que lideravam bandeiras, né. É um assunto bem complexo, não vamos nos demorar aqui. Mas do ponto de vista natural, foi um feito assim notável, né? A expansão do território brasileiro se deve aos bandeirantes, né? Então não poderia deixar de notar esse fato, né? Temos também o Barroco, que foi um período aí glorioso da história do Brasil. E teve vários artistas grandiosos que trabalharam nele. Fico aí com os 2 nomes, o mais famoso, Aleijadinho, e o mestre Ataíde, que trabalhou com ele, né? 2 gigantes aí da nossa arte. Outra coisa que é esquecida no Brasil, né, são as ordens de caridade, tanto as ordens terceiras, a Santa Casa de Misericórdia e as Irmandades Religiosas. Esse trio de caridade que Portugal montou no Brasil foi impressionante, fizeram uma obra de caridade enorme, e aí são vários anônimos, né, que estão por trás dessas 3 entidades caritativas, né, que fizeram grande bem, né, para o Brasil inteiro, e até hoje temos os efeitos disso. Por exemplo, no Brasil, a história do hospital associado à Santa Casa de Misericórdia. Então ainda tem várias grandes cidades do Brasil, Santa Casas funcionando, né, que são herdeiras desse passado colonial. Aqui em São Paulo, a Santa Casa continua funcionando, tem uma escola de medicina e tem um hospital associado a ela, coisa que foi fundada lá atrás, né? Primeira foi a de Olinda, depois a de Santos. Então já em 1540 já tinha duas Santa Casas funcionando. E no Império Português havia em tudo quanto as cidades, principalmente não as muito pequenas, mas já quando crescia um pouco, os portugueses já fundavam a Santa Casa de Misericórdia. Santa Casa de Misericórdia é uma coisa tão portuguesa quanto o bolinho de bacalhau, quer dizer, uma coisa muito associada ao Império de Português, que foi fundada inicialmente em Lisboa pela Rainha Leonor de Lancaster, junto com o confessor dela, Padre Contreiras, 1496 ou 98, pouco antes do Brasil ser fundado, né? 1500 é a data de fundação do Brasil, e não de descobrimento, conforme eu já
comentei em outros vídeos, né? Então nós não podemos deixar de esquecer esse grande momento no Brasil, que foram as ordens, essa tríade de caridade, né? Uma outra coisa muito boa no Brasil foi a miscigenação, né? O Brasil, ao contrário do que é vendido, não tinha assim um racismo estrutural, todo mundo se misturava via casamento, né? Esse é uma grande coisa aí no Brasil. Então, já no começo já se miscigenou português com índio, depois português com africano, depois africanos com índios, né? Os cafusos. Então, uma coisa que já começou já desde o início, né? Também não podemos esquecer como grande figura história, né? Aliás, estou devendo um vídeo sobre ele, que é justamente o Frei Galvão, né? Um grande santo aí da nossa terra, nascido na cidade de Guaratinguetá e morto aqui na cidade de São Paulo, né? Acho que, se não me engano, ele morreu em 1822. E aí, então, uma grande figura, né? Um grande santo aí da nossa história. E também a memória dele tem que ser sempre evocada, sempre devemos rezar para ele. Também tem a Madre Paulina, também tem outros santos aí na fila. Aliás, o padre José de Anchieta falava de jesuítas mártires, né, que tinham sido mortos pelos índios, né? Mas os documentos, obviamente, naquela época se perderam, então a figura deles vai ficar sempre esquecida, infelizmente, né? Então, mas é muito difícil, porque a pergunta diz qual foi a maior figura da história do Brasil, as maiores figuras, é muito difícil de dizer. Do ponto de vista, a gente teria que começar pela vista dos santos, né? Então seria São José de Anchieta, Frei Galvão, Madre Paulina, né? Agora, figuras que realmente impactaram a história do Brasil, também é difícil de dizer. Teve, lógico, entre aspas, o descobrimento do Brasil foi o começo de tudo, então foi um momento de vital importância a armada de Pedro Álvares Cabral quando chegou aqui no Brasil. É muito difícil fazer um roteiro, dizer quem foram os maiores personagens aí da história. Disse aqui os principais momentos, né, até a independência aqui do Brasil, mas é muito difícil precisar os maiores nomes, né? As listas que circulam na internet sobre as maiores figuras são ridículas, né? Você vê apenas os nomes mais famosos, mas se ignora essa questão da miscigenação, se ignora a coisa da entidades caritativas, ignora-se a própria, uma lista que eu acabei de ver, ignora São José de Anchieta, por exemplo, ignora o Frei Galvão, né? Então são listas assim que são bem criticáveis, né? Ignora também os heróis da Guerra da Luz Divina. Então, de 1500 a 1822, como era o propósito desse vídeo aqui, muito difícil dizer quem foi a maior figura ou quem foram as maiores figuras. Tem esses dois grandes nomes, né? José de Anchieta e Frei Galvão. Tem os mártires de Cunhaú e Uruaçu. Tem os outros que fizeram a vida, como os jesuítas, né? Heróis como Estácio de Sá, heróis que fizeram a guerra contra os holandeses. A grande figura de Mendes Sá, o melhor governador dessas terras, que foi elogiado muito por José de Anchieta, a grande figura, né? Aliás, a família Sá é importantíssima aqui para o Brasil. Então é uma coisa muito difícil. Martim Afonso de Souza foi importante, fundou São Vicente, fez o reconhecimento do litoral brasileiro, expulsou piratas, uma grande figura. Também tem a figura ímpar de Duarte Coelho, que fez propriamente a capitania de Pernambuco, que foi o que deu mais certo no Brasil, né? Então, uma pessoa assim, muito importante aí da nossa história. Então, uma coisa muito difícil de comentar. Pincelei aí os grandes momentos do Brasil de 1500 a 1822. Bom, ficamos por aqui. Se você gostou desse nosso vídeo, se inscreva nas redes sociais e nos siga e se inscreva nesse canal. Obrigado.